O que é plano de vida? Antes de começarmos a explicação, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que também vai gostar desse assunto. O plano de vida é uma ferramenta terapêutica que ajuda também na ordem da vida. Algumas pessoas usam dentro da religião, usam dentro de consultório. Essa ferramenta ela é realmente tudo de bom e nos auxilia em todas as áreas da nossa vida. Primeiramente, é bom lembrar que para o plano de vida dar certo, você precisa verdadeiramente estar presente naquilo que você está fazendo. É a famosa frase de São José Maria Escrivá: faz o que deves e está no que fazes. Então, como que eu devo começar? Quando a gente vai falar desse plano de vida, a gente pode lembrar muito bem sobre aqueles dois mandamentos que Deus deixou para nós. O primeiro é: amarás o teu Deus sobre todas as coisas, e o segundo é: amar o próximo como a ti mesmo, ou como seria melhor traduzido, amar o próximo como a ti mesmo já foi dado esse amor. Então eu deveria amar o próximo como este mesmo amor já me foi dado por Cristo na cruz. Então, se a gente for parar para pensar como que seria essa ordem da vida baseado nesses mandamentos, a coisa mais importante em primeiríssimo lugar na minha vida, nessa ordem de prioridades, deveria ser Deus. Amar o próximo como a ti mesmo. Ok, esse ficou muito fácil, né? Agora, o segundo lugar, baseado nesse segundo mandamento: amar o próximo como a ti mesmo, já foi dado esse amor. Quem é o próximo mais próximo da minha carne? Para pensar um pouquinho. Depois de Deus, que é aquele que me criou, quem é o ser mais próximo de mim? Concorda? Que é aquele que é uma só carne comigo? Aqui nesse segundo lugar, a gente vai colocar a vocação. E aí, como a grande maioria dos meus seguidores tem a vocação matrimonial, a gente vai colocar ela aqui, mas pode ser outra. Pode ser, por exemplo, vocação à vida religiosa. Então, aqui, no seu estágio da vocação, provavelmente vai ser o seu marido ou a sua esposa. Depois que você se casa, qual é aquele próximo mais próximo de você? Depois daquele que é uma só carne com você, são aqueles frutos dessa união, seriam os seus filhos. Depois dos filhos, temos ainda os nossos parentes, temos também os nossos amigos. Então deveria vir parentes e amigos. Então o que é parente, né? Avô, avó, pai, mãe, né? Depois que você saiu da sua casa e constituiu a sua família, os seus pais, eles também viram parentes, os seus irmãos, eles viram parentes. E depois disso, eu mesmo. Muitas pessoas acham absurdo por conta dessa onda do amor próprio, eu acima de tudo e de todos, mas realmente a gente deve aprender a servir primeiro, né, ter esse olhar voltado ao outro, para depois servir a nós mesmos. Ainda que dentro dessa ordem existe uma âncora protetora da sua família, uma âncora protetora dos seus filhos, uma âncora que é como se ela preservasse todas as camadas acima dela. Ela fica ali logo abaixo dos filhos, que é o seu trabalho, o seu laboro, seja ele remunerado ou não. A gente fala que o trabalho, todo ser humano ele deve trabalhar, ele deve ter um ofício, ele ganhando para isso ou não, porque algumas mulheres vão falar: ah, mas eu sou dona de casa, ah, mas eu me dedico a cuidar de uma pessoa doente, isso é o que eu faço na vida hoje. Saiba que este é o seu trabalho, e um baita trabalho. O ofício dignifica o ser humano, não necessariamente precisa ser um trabalho remunerado financeiramente, onde você recebe dinheiro por isso. É o seu cargo, a sua ocupação diária, o que você faz da vida? É cuidar dos filhos, é trocar fraldas, é cuidar da sua casa? Este é o seu trabalho. Então, o trabalho, sendo ele remunerado ou não, ele é essa âncora protetora que vai proteger essas camadas acima. Essa camada dos filhos, essa camada da vocação, né, do marido, da esposa, essa camada da minha relação com Deus, né, onde eu vou oferecer o meu trabalho também para Ele. Então, esse trabalho ele vai estar ali acima do parentes e amigos. Então, o plano de vida ele consistiria nisso, em eu dar prioridade para essa ordem da minha vida. Então, eu sempre vou começar os 3 períodos do meu dia baseado nessa ordem. Então, eu me acordo, a primeira coisa que eu faço é uma oração. Na sequência, você vê se tá tudo bem com o seu cônjuge, dá um beijinho de bom dia. Se às vezes não tem nada que você pode fazer por ele ou por ela ali naquele momento, você parte para a terceira coisa, que seriam os seus filhos. Se os seus filhos não estiverem acordados ainda, né, se você não tiver filhos, medite sobre isso, sobre como eu posso fazer para ser uma boa mãe futuramente, como eu posso ser uma mulher que vai crescer em virtudes. A mesma coisa se você não tem um esposo, né, se você não tem sequer um namorado, você se desenvolve ali para se tornar uma mulher, um homem cada vez mais virtuosos, para que você esteja o mais pronto possível para quando essa pessoa chegar, para de fato dar início a essa sua vocação. Na sequência, depois viu se está tudo ok com o maridão, viu se está tudo ok com os filhos, aí você começa a trabalhar, você começa ali o seu trabalho e aí na sequência você
ver se tá tudo bem, se tem alguém precisando de você, o seu pai, a sua mãe, algum dos seus parentes, se tem algum amigo que às vezes está mais entristecido, precisando de uma ajuda, de um conselho. E depois disso, você olha para si mesmo, né? Hora daquele autocuidado, de você olhar para si, vai fazer o seu hobby, né? Vai assistir aquela série que você gosta, vai fazer o que você quiser. E aí depois disso tudo você pode ter este olhar voltado para fazer o que você bem entender, né? O que você gosta de fazer no seu tempo livre. Assim que se encerra esse período da manhã, você novamente repete isso no período da tarde. Seja com oração, seja através de uma leitura da Bíblia, seja através de qualquer atividade que te conecte com Deus de alguma forma. E aí você vai novamente dando início a essa sequência. Deus, vocação, filhos, trabalho, parentes e amigos, por último você mesmo. No período da noite pode ser que essa ordem ela se inverta, porque é o fechamento do dia. Normalmente as mães colocam ali os filhos para dormir mais cedo, para depois ter um tempo com o marido. Então essa ordem, né, onde o trabalho ele vai se finalizando ali no fim do dia, e aí depois você pode sim colocar as crianças na cama, você pode ter um tempo com o maridão, ter um jantar a dois, e você pode ainda fazer a sua oração antes de dormir. Então à noite pode ser sim que, dependendo da sua rotina, essa ordem ela se inverta. Algo que você ainda pode fazer antes de dormir, que é essencial, é o seu exame de consciência. Você analisa 3 coisas boas e 3 coisas ruins que você fez ao longo do dia. E aí você se propõe a pegar pelo menos uma dessas coisas ruins para melhorar no outro dia. Por exemplo, hoje eu cheguei atrasado no trabalho, cheguei atrasado em todos os compromissos que eu tive. No dia seguinte você se compromete a ser uma pessoa pontual, a melhorar nesse ponto. Que aí assim você consegue realmente ir melhorando ao longo do tempo. Se você ver que é um mau hábito que você tem constantemente, talvez você recorra ainda a uma ajuda extra, a ajuda de um terapeuta, a ajuda de um psicólogo, a ajuda de um diretor espiritual, para que você possa de fato melhorar nesse ponto. Se a gente não para analisar como foi o nosso dia, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa desenvolver, a gente acaba vivendo uma vida no automático, uma vida sem sentido, uma vida que não está verdadeiramente disposta a evoluir como poderia. Tem um potencial enorme para crescer em virtudes, para melhorar, e aí às vezes a gente fica dando aqueles passinhos de formiga porque a gente deixa de realmente fazer esse exame de consciência, a gente deixa de ter os meios ali para que a gente possa melhorar. Outro conselho são 2 momentos de recolhimento no dia, um às vezes no período da manhã, outro no período da tarde. Um período ali de mais ou menos uns 10 minutos, onde você pega um trecho de algum livro espiritual para que você possa meditar sobre ele. Então você pode pegar algum trecho da Bíblia, algum trecho de algum livro espiritual, um livro de algum santo, um livro, pode ser Imitação de Cristo, pode ser O Caminho, enfim, qualquer livro espiritual. Pega aquele trechinho e medita, trazendo aquilo para sua vida. Quando a gente fala que a oração é muito importante, a gente falando com Deus, quando fazemos essas meditações, aqui se inverte. É Deus realmente falando com a gente. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui sua curtida, se inscreva no canal e também aqui nos comentários e na descrição tem o link da Roseira, que é a comunidade para mulheres que fica em um jardim secreto, onde eu te ajudo a se tornar a sua melhor versão como mulher, trabalhando em áreas como relacionamentos, a vida espiritual, feminilidade, trabalho, produtividade, enfim. É só clicar no link que você pode ter acesso a tudo ainda hoje. Muito obrigada pela sua atenção, para você que ficou até aqui nesse vídeo. Te vejo no próximo.